Estamos de volta e acesse nosso site istoemanaus.com.br. No próximo bloco, vamos continuar conversando com o juiz da Vara de Família, Dr. Gildo Carvalho, atendendo a pedidos. É só conferir. Estamos de volta, agora no quarto bloco. Hoje, com a honra e o prazer de estar com o Dr. Gildo Carvalho, juiz da Vara Ambiental. E claro, um ambiente mais propício do que esse, que é a Cachaçaria Empório do Dedé, não tem. Que você tem um cenário, você tem uma comida maravilhosa, você tem bons vinhos, você tem uma boa comida, uma boa companhia, enfim, você tem tudo que precisa para fazer a sua felicidade, para fazer os seus bons momentos, está aqui na Cachaçaria Empório do Dedé, que tem 3 endereços: Parque 10, Shopping Manauara e Shopping Ponta Negra, onde nós estamos atualmente. Doutor, nosso assunto foi bem questionado, que a gente partiu para um próximo bloco. Então, voltando ao assunto da criança. Qual é a idade que a criança pode decidir: eu quero ficar com meu pai ou eu quero ficar com a minha mãe? Bom, você estava tão bem impressionado com o ambiente que você acabou comentando que eu era juiz da Vara Ambiental. Putz, juiz da Vara Ambiental é o colega doutor Carim. Pois é, não, desculpe. cara, mas isso não é problema. Na verdade, o ambiente... É o meio ambiente que está dentro da gente, verdade. É por isso. Bom, mas vamos lá. O nosso colega Carim, um forte abraço. Forte abraço. Sim, a questão da definição da guarda do filho, se a criança pode escolher. Com que idade a criança pode escolher? Na verdade, nós jamais poderíamos colocar um filho, independente da idade, nessa sinuca de bico, para ele decidir com quem ele quer ficar, se com o pai ou com a mãe. Isso é uma violência muito grande. Por quê? Porque ele vai viver o que a psicologia chama de crise da lealdade. Porque se ele escolher o pai, ele tem medo de que a mãe fique chateada. E vice-versa. A Vara de Família tem esse apoio psicológico? Tem, sim. É necessário, isso é imprescindível, sob pena de comprometer qualquer relação com a justiça. Então, uma criança jamais pode ser ouvida, auscultada, né, usar o termo da medicina, nesse sentido de escolha. Na verdade, a psicologia, o serviço social, a pedagogia, todos vão fazer essa escuta de uma forma diferenciada, através de uma linguagem lúdica, onde eles percebam onde essa criança demonstra mais carência, não, eu digo mais liberdade, onde ela fica mais à vontade com o pai ou com a mãe, sem ter que verbalizar, preferir um ou outro. Então é uma preparação toda especial, toda específica, porque nós estamos tratando com seres que precisam ser protegidos. Então, o que acontece? Ouvir as crianças, a partir de que idade? A partir dos 8 anos. Mas é ouvir para tentar identificar qual é a maior proximidade que ela tem de um pai ou de uma mãe. E jamais perguntar para ela se ela prefere pai ou mãe, ou colocá-lo numa situação de escolha. Ou de que parte que ele recebe mais carinho, né? Sim, na verdade esse é o objetivo, é tentar identificar onde ela fica muito mais à vontade e se essa pessoa que a deixa à vontade também permite que o outro fique. Não adianta só amar, tem que permitir que o outro também ame. Porque dificilmente a gente encontra pessoas que ficam num bom relacionamento separados. Sempre há um conflito, sempre há uma guerra entre essas pessoas. Primeiro pela pensão, segundo por uma questão de ou ela ou ele ter arranjado um novo relacionamento, enfim, por aí. Porque o homem é cabeça, é mundo, é cabeça que ninguém anda. Porque o homem não aceita jamais que nem sua mulher e nem sua ex-mulher tenham um novo relacionamento. Ele não consegue conviver bem. E muitas mulheres também, hoje a realidade já é essa. Aí quem sofre? Os filhos, porque tem que vivenciar. Você fez um comentário muito pertinente e que acontece diariamente nas varas de família. Nunca você percebe um conflito entre pai e filho ou entre mãe e filho. Esse conflito é sempre entre os adultos. E aí o que sobra? Esse conflito dos adultos acaba respingando nos filhos, porque é a moeda muito mais valorizada.
Na verdade, são os adultos que desenvolveram uma relação que frustrou e aí criou rancor, mágoa e ódio. E eles não conseguiram administrar isso. Então, qualquer situação pode desencadear esse conflito. Uma nova relação por parte do homem ou da mulher que gera ciúme, porque ainda tem resto de amor. Então, quando tem resto de amor, a pior fase do divórcio de uma pessoa é o divórcio emocional, porque ele precisa de suporte técnico e nem sempre nós estamos dispostos a ir a uma terapia. Além de falar na questão financeira, né? Porque é muito difícil, às vezes as pessoas não têm muito acesso a isso em função até do alto custo que isso exige. Não, mas hoje tem programas públicos de atendimento gratuito nos serviços aí da prefeitura, do estado, que faz esse atendimento. É possível, hoje as universidades, elas têm os seus espaços de terapia comunitária, os seus espaços de terapia individualizada, de terapia em grupo, porque é um grande laboratório para os alunos. E hoje a Justiça vale-se dessas parcerias para encaminhar essas pessoas, as que não têm condições de pagar. Então não é essa a justificativa. Às vezes a pessoa não quer também ser tratada, porque ela depende daquele amor. Olha, se você tem uma pergunta a fazer, tem uma dúvida, você pode entrar no nosso site www.istoemanaus.com.br, deixar a sua pergunta que nós encaminharemos ao Dr. Gildo, que vai também mandar a resposta para você dentro de uma análise. É evidente que casos assim, cada caso é muito difícil fazer um julgamento ou uma análise de uma pergunta por escrito e não pessoalmente. Dr. Gildo, a questão da guarda compartilhada, como é que funciona? Bom, essa pergunta há uma também, mudança também, né? hoje temos uma lei muito recente, amplamente divulgada, onde os pais acabam confundindo o conceito de guarda compartilhada. Então vamos para a explicação do que seria uma guarda compartilhada. Quando os pais moram na mesma casa e eles têm filhos, eles dividem esse tempo de cuidado com o filho. E dividem também as obrigações. Por exemplo, quem leva para a escola, quem vai buscar, quem paga o material escolar, quem paga a mensalidade da escola, quem paga tal alimento, quem paga aquilo. Então eles Isso considerando que os dois trabalham. Ainda que um só trabalhe, mas o outro acaba produzindo a atividade dentro de casa, faz a comida, leva e pega na escola. Então, o que acontece aí? Há um compartilhamento das obrigações e há um compartilhamento dos deveres, que são os deveres de cuidar, os deveres de promover afeto, carinho e companheirismo. Então, não acontece isso dentro de uma casa? Quando as pessoas se separam, quando elas vão morar em casas separadas, essa realidade não muda. A realidade do dever de pai e mãe. O que muda é a relação do dever de marido e mulher ou de companheiros. Então a guarda compartilhada vem dizer que você pode se separar, fique à vontade, mas você não pode abandonar seu filho. E qual é o melhor caminho? Que você viva compartilhando isso. Aí a dificuldade, porque você se separou e você se separou por um conflito. Ninguém se separa por nada. A gente se separa por algum problema. E esse problema vai interferir nessa relação. E aí é o grande segredo nosso, de trabalharmos a relação leal das pessoas, dos pais para com os filhos, não do pai com a mãe. Isso independente da idade do filho? Independente da idade, porque a melhor alternativa é que o filho saiba que ele é bem acolhido na casa da mãe e na casa do pai, independente de eles morarem em casas separadas. E qual é a idade limite para que esse filho, não diria assim, não que ele decida, mas que ele, até onde ele estaria guarnecido pela vara de família? Não, na verdade o dever de proteção dos filhos é dos 0 aos 18 anos. Que é onde começa a ser maioridade. Exatamente. Então, há um princípio do maior interesse das crianças.
esse princípio ele precisa ser preservado. É obrigação do Estado proteger as crianças. Inclusive, em nome dessa proteção, ela pode até ir contra os pais também, se eles forem negligentes. Então a guarda compartilhada é isso, é compartilhar esse convívio. Mas como eles moram em casas separadas, eles vão morar em casas separadas. E aí o filho não pode ficar para lá e para cá. Então temos que definir uma base de residência. Até para você perguntar para onde é que você mora. Bom, eu moro com a minha mãe. É até a música, né? Eu moro com a minha mãe, mas meu pai me visita. Eu moro com a minha mãe, mas meu pai todos os dias tem contato comigo. E algumas noites eu durmo com ele. O que as pessoas confundem é querer dividir essa guarda. Passar uma semana na casa de um, uma semana na casa de outro. Um mês na casa de um, mês na casa de outro. Essa guarda é desaconselhada, porque ela provoca um prejuízo para o filho. Eu imagino quanto seja difícil e complicado para um juiz estar do lado de cá quando um conflito está do lado de lá. Como é que fica a emoção, doutor, nessa hora de decidir isso? Porque eu sei que o senhor é uma pessoa bastante emotiva, muito família, que eu admiro bastante, muito senhor de si, muito pai, muito paizão. E esse aqui eu posso dizer para vocês, é um paizão assim que se precisar ele vai chorar junto com o filho, junto com a filha, enfim, são pessoas desse naipe que a gente se relaciona e que a gente tem profundo respeito e traz para um bate-papo desse, porque você vai ser o privilegiado. Bom, obrigado pela referência. Na verdade, a gente precisa desenvolver essa capacidade de entender que o conflito ele não é nosso. O conflito é daquelas pessoas, elas precisam assumir a responsabilidade nas relações que construíram. Elas não podem depois querer colocar em cima da mesa ou do magistrado, ou do promotor, ou do advogado, ou de um próprio amigo, ou do pastor, ou do padre, ou do psicólogo. Porque não a resolução desse conflito não será do terceiro, será deles, porque eles construíram. Então a gente precisa desenvolver essa capacidade de separar as pessoas dos problemas. Gente, esse é o Dr. Gildo Carvalho, juiz da Vara de Família, e isto é Manaus, levando para vocês informações tão precisas, coisas que vocês às vezes não sabem que existe ou não sabem que acontece, mas que está aí aos nossos olhos. Mas infelizmente nosso tempo é pequeno para um assunto tão grande e com um profissional tão qualificado como é Dr. Gildo Carvalho. Muito obrigado pela gentileza de estar conosco. Que isso. Agradecemos a Cachaçaria do Dedé por emprestar esse espaço maravilhoso onde nós possamos trazer pessoas deste nível, deste quilate, para levar para vocês o que é de melhor, que tem informação e que tem esclarecimento. Nos encontramos então na próxima quinta-feira, às 17h30, no seu canal 21 da NET Cidade, no sábado, às 11 horas, na sua TV em Tempo SBT e na sua TV web www.istoemanaus.com.br, 24 horas. Até lá!